Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DVOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações aí sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está no nível iniciante, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. O nosso objetivo é realmente trazer temas de projetos reais para que vocês realmente entendam aí o que é feito, aí, o que um especialista em banco de dados Oracle faz em grandes empresas. E também temos a prova de certificação, né, que a gente quer desmistificar, né, que muitas pessoas acham que certificação é uma coisa de outro mundo, que tem medo de fazer uma prova de certificação e que nada mais é do que coisas que deveriam estar no dia a dia, né? Então, se você não sabe algumas coisas que estão caindo na prova de certificação, por exemplo, muitas vezes você pode estar deixando de fazer muita coisa interessante aí no seu ambiente de trabalho, pode estar não aproveitando o Oracle Database da melhor forma possível, beleza? E hoje eu quero trazer um tema que eu recebo bastante essa dúvida, tá? Sobre se é possível ter PDBs com caractere 7 diferentes, tá? Quando o assunto é arquitetura multitenant, eu recebo bastante essa dúvida de alunos, de não alunos, querendo realmente saber quais são as possibilidades e as alternativas aí de caractere 7 quando você está utilizando PDBs. E a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse tema, né? Nessa live de hoje, para que a gente consiga realmente desmistificar isso e para que você possa entender os conceitos que estão por trás dessa pergunta, né, sobre caractere 7, e também as possibilidades que você tem para conseguir realmente montar a arquitetura, utilizar a arquitetura multitenant da melhor forma possível, beleza? Primeira coisa, pessoal, que eu quero falar, o que é um caractere 7, né? Quando a gente está falando de caractere 7, nada mais é, né, do que um conjunto de caracteres, né, que determinam qual linguagem pode ser representada aí para o banco de dados, tá? Então a gente sabe que existem várias línguas, né, vários idiomas, por exemplo, que têm caracteres específicos, né? Alguns têm alguns elementos ali de representativos ali como exclamação, interrogação, como acentos, e tudo isso representa dentro do banco de dados, pode ser representado, né, por um caractere 7, tá? Então, o caractere 7, muitas vezes, ele pode ser o caractere 7 Unicode, né, que é o mais recomendado que você utilize, ou pode ser um caractere um pouco mais restrito, né, para algum país específico, tá? Então, a Oracle recomenda, de fato, quando você está utilizando a questão de criação de banco de caractere 7, que você utiliza um caractere 7 universal. E qual que é o caractere 7 que é recomendado pela Oracle, tá? Que a Oracle recomenda e que é mais flexível, tá? Então, seria o AL32UF8, tá? Então, esse é o caractere 7, onde você tem a possibilidade realmente de ter um caractere 7 mais abrangente, tá? Onde você tem realmente mais possibilidades a nível de caracteres e que você consegue ter um suporte maior, uma utilização maior. E aí o que a gente tem que entender, né? Que levando para o nosso contexto da arquitetura multitenant, né, nós temos aqui, ó, a questão de CDBs e nós temos os PDBs, tá? Se você é novo aqui no canal, CDB representa Container Database e PDBs representa Pluggable Database, tá? Então nós temos esses dois elementos quando a gente fala da arquitetura multitenant. E quando a gente está fazendo a nossa criação lá via DBCA, a gente está criando um container, uma instância de banco de dados Oracle, que é a instância, o database, mas ele tem a opção, até a versão 19, né, a opção de você habilitar o CDB, de você criar ele em modo de container, porque aí você suporta a arquitetura multitenant. Lembrando que no Oracle 21c, que já foi liberado na Oracle Cloud, nesse exato momento que a gente está gravando esse podcast, ele, lá no Oracle 21c, é mandatório a arquitetura multitenant, então não tem mais essa opção, tá? Lembrando que a arquitetura multitenant ela é bem interessante para consolidação, para reaproveitamento de recursos, então é uma virada de chave que a Oracle, de fato, está fazendo, beleza? E aí, o que a gente tem que pensar, pessoal? Quando a gente está fazendo uma migração, de fato, para a arquitetura multitenant, né, ou para o Oracle 19c, a gente tem que pensar que você sair de uma arquitetura não CDB para CDB é uma migração, de fato, tá? Então, quando você está fazendo uma migração desse tipo, né, de pegar um non-CDB para um PDB,
a melhor opção que você tem é utilizar um caractere AL32UF8. Por quê? Se você tiver com esse cara habilitado, você tem a possibilidade de ter PDBs com caractere sets diferentes, tá? Então, por isso que a Oracle recomenda tanto esse AL38 ou TF8, tá? Porque depois disso, você consegue ter a questão dos PDBs aí com diferentes caractere sets, tá? E esse cara, ele tem uma compatibilidade muito grande aí com outros caracteres, tá? Então, se você realmente tiver criado o seu CDB nesse padrão de caractere set, AL32 ou TF8, cara, você realmente tem uma compatibilidade e é o recomendado que você tenha, beleza? E aí você consegue, respondendo a dúvida, tá? Você consegue, de fato, ter PDBs com caractere sets diferentes. Mas se você não tiver com esse caractere set no nível de CDB, na hora da criação lá do banco via DBCA, cara, aí provavelmente você pode ter alguns erros aí especificamente, beleza? E aí, qual que é a recomendação da Oracle? Até acrescentando aqui um pouco mais, né, para a gente poder aprofundar sobre esse tema, né? Qual que é a recomendação da Oracle antes de você migrar para um pluggable database, tá? Para a arquitetura CDB? Que o seu non-CDB, tá? A recomendação é que o non-CDB, ele primeiro, você faça uma migração para o TF8, tá? Então, antes de migrar para a arquitetura multitenant, a gente tem que entender que a gente está falando de dois tipos de migração diferentes, tá? A gente está falando de uma migração de non-CDB para CDB, e a gente está falando de uma migração de caractere set, tá? Então, para você realmente entrar nessas boas práticas, é altamente recomendado que você, primeira coisa, faça a migração do seu non-CDB para o caractere set AL32 UTF-8, tá? Você pode usar aqui, por exemplo, para fazer essa migração, o DMU, tá? O que seria esse DMU? É o Oracle Database Migration Assistant for Unicode, tá? Então, esse cara aqui é o DMU, que é, caso você seja um aluno da DBLTM, lá no módulo de Deploy Patch Upgrades, nós temos uma aula mostrando como que você pode utilizar o Database Migration Assistant, tá? Como que você pode migrar o caractere set, que isso é altamente recomendado que você faça isso antes de pensar realmente em utilizar o CDB, cara. Coloque realmente a sua origem, né, de acordo para que você consiga migrar da melhor forma possível, beleza? E aí, depois que o CDB foi criado, né? Esse é um ponto importante também. Você não pode migrar o caractere set do CDB utilizando o DMU, tá? Então, esse é um ponto importante. Se você tiver já na arquitetura multitenant, já criou o CDB, cara, você não vai conseguir usar esse cara para poder conseguir fazer a migração do caractere set para o Unicode, beleza? Então, essa é uma dica chave aí, cara, que vale realmente essa informação aqui do podcast, que muitas vezes em processo de migração você vai estar conseguindo realmente direcionar o projeto do jeito certo, porque você já conhece, já sabe essas particularidades. Beleza? E aí, pessoal, se você realmente tiver o seu CDB root, né, com a L32 e o TF8, aí você pode ter PDBs, né, que são plugados dentro do CDB com diferentes caractere sets do CDB root, tá? Porque realmente o Unicode, esse UTF-8, ele realmente é um cara mais abrangente, que você realmente vai conseguir ter uma flexibilidade muito maior, e sim, é possível você ter PDBs com caractere sets diferentes, é muito importante, mas você precisa realmente tomar esses cuidados na preparação da criação do seu container e também preparação da origem, de entender qual que é o caractere set de origem, se realmente existe uma necessidade de migrar antes o meu container, o meu não CDB, né? E aí você pode fazer uma migração de caractere set antes, para depois, de fato, estar utilizando a arquitetura multitenant, beleza? Então, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês, realmente, nessa live de hoje, para poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que é muito perguntado quando a arquitetura multitenant, e aqui a gente consegue tirar as dúvidas, falar esses conceitos, mostrar realmente o que a gente faz realmente quando está falando de projetos de consultoria e por temas também que caem na prova de certificação. Se você quer ver esses conceitos de caractere set, da arquitetura multitenant na prática, a gente vai fazer um evento com conteúdos inéditos, tá? Que vai se chamar a Masterclass Oracle Database, tá?
Então, essa Masterclass vai acontecer agora no dia 5 de julho, tá? 5 a 11 de julho, vai ser uma semana muito intensa, onde a gente vai trazer vários cenários práticos e reais de migração, de arquitetura multitenant, cenários realmente mostrando algumas coisas sobre character sets, onde a gente vai conseguir te mostrar cenários reais na prática. A gente acredita que não adianta nada o conhecimento se você não tem um link com o que as empresas estão precisando. E esse tipo de situação aqui que eu estou mostrando aqui, sobre PDB, sobre character sets, é um tema que realmente é bem atual e que muitas empresas estão precisando passar por esse processo de ajuste, tá? Então, realmente, se inscrevam aí nessa Masterclass, porque lá a gente consegue compartilhar a tela e mostrar, de fato, como que você faz processos de migração e elementos da arquitetura multitenant, beleza? Se você está gostando desses vídeos, cara, se inscreva no canal, habilite as notificações, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify. Então assine também a DBOCM lá nessas plataformas para você não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu!